Paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 13 da nossa revista CPAD do segundo trimestre do ano 2019. Essa lição aí que traz como título O Sacerdócio Celestial. Bem, você que já acompanha o EBD em Foco, está acompanhando a sua revista aí na sua igreja, da editora CPAD, sabe que estamos estudando sobre o tabernáculo e chegamos na nossa última lição. Chegamos aqui na lição que vai encerrar esse trimestre maravilhoso, onde nós aprendemos lições maravilhosas para a nossa vida. Nós que somos cristãos, que somos crentes em Jesus Cristo, que queremos crescer na graça e no conhecimento, estamos sempre buscando mais alguma coisa, aplicação prática para a nossa vida. Eu tenho certeza que essa lição foi maravilhosa, né, para esse grupo de pessoas que têm interesse em aprender a palavra de Deus. Então todos nós, eu vou colocar assim, eu estou junto aqui, todos nós que estamos nessa caminhada cristã, temos que buscar mais conhecimento, e a escola bíblica dominical é esse caminho, é um caminho que nos conduz a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo através das lições. O YouTube tem sido uma ferramenta maravilhosa para o aprendizado. A plataforma do EBD em Foco também tem sido uma ferramenta maravilhosa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, pela graça de Deus, né, encerrando mais um trimestre, comentando mais uma lição. O EBD em Foco está desde 2016, a gente já tem 3 anos, né? A gente faz agora, né, pode-se dizer que a gente começou no segundo trimestre do ano 2016 e estamos encerrando o segundo trimestre do ano 2019, 3 anos, pela graça de Deus, fazendo comentário toda semana e também disponibilizando um conteúdo completo da lição, que é o slide em PowerPoint, um subsídio em PDF, e agora tem aula em áudio, essa aula aqui está sendo em vídeo e áudio, então você pode estar simplesmente me ouvindo nesse momento ou você pode estar assistindo o vídeo também. Então é aula em áudio, aula em vídeo, subsídio em PDF, slide em PowerPoint, conteúdo de adultos, jovens e adolescentes. Então acesse lá o site do EBD em Foco para você conhecer o conteúdo completo. Então essa plataforma tem abençoado a minha vida e tenho certeza que tem abençoado a sua vida também. Nós estamos aqui procurando trazer um conteúdo de qualidade. Essa lição 13 aqui, ela vem com um conteúdo altamente relevante para a nossa vida. Para nós que somos cristãos e queremos aprender mais da palavra de Deus, essa lição aqui, ela vai fazer um pouco o resumo do que a gente já estudou e vai fazer uma aplicação bem prática sobre a questão do sacerdócio de todos os crentes. O que é ser sacerdote? Será que eu sou um sacerdote? Eu posso ser considerado um sacerdote? Será que você pode ser considerado um sacerdote? Sacerdote não é somente aquele que é consagrado, separado lá para uma função específica na igreja. Então, vamos entender isso, como que nós exercemos o nosso sacerdócio, o que significa ser sacerdote, como colocar isso em prática. Então, essa lição, ela tem muita aplicação prática. Aqui fala o sacerdócio celestial, que a gente vai falar de Cristo como nosso sumo sacerdote, mas nós vamos falar do sacerdócio universal de cada crente. Então, vamos lá acompanhar essa aula. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Ela tem sido para a minha vida, né? O texto áureo diz assim: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então Jesus, ele como nosso sumo sacerdote, ele garantiu a nossa salvação. É o nosso intercessor, a gente confia nele. A leitura bíblica em classe encontra Hebreus 9, de 11 a 15, e Apocalipse 21, de 1 a 4. Eu fiz um comentário de Hebreus 9, do versículo 1 até o versículo 14, porque aqui ele colocou de 1 a 15, mas eu dando uma estudada, eu vi que o parágrafo ali, né, o que a gente chama de perícope, é do 1 ao 14. Então eu explico do 1 ao 14. Esse vídeo também está disponível no canal do EBD em Foco. Então acesse lá que você vai ver. Então eu pulo a leitura, né, para ganhar tempo aqui no vídeo, mas você pode acompanhar depois lá o vídeo quando eu explico Hebreus 9, de 1 a 14. Vamos lá, introdução. A introdução diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dieta e os dias sagrados
são sombras das coisas futuras. E o autor aos Hebreus também reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10, 1. O que a gente observa no Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, é que o Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. As coisas que aconteciam no Antigo Testamento não era a imagem exata, não era a perfeição, algo maior estava por vir, algo maior estava para acontecer. Por isso que Cristo se revela depois no Novo Testamento, inaugurando a nova aliança, e ali ele mostra e revela que tudo aquilo se cumpriu nele. De tudo que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Então esse tabernáculo terrestre, um tabernáculo feito por mãos humanas, ele aponta para um tabernáculo celestial que não foi feito por mãos humanas. Então ele é simplesmente a imagem, a sombra, não é a perfeição. Então simplesmente aponta para algo maior. Nesta lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que sua igreja é o sacerdócio real. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele continua como nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, e nós, como igreja, somos o sacerdócio real, que atuamos como sacerdotes aqui na terra uns com os outros. Tópico 1 diz o seguinte: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Então, a Igreja Católica, ela tem aquela ideia ainda de que o sacerdote ele tem que ser ali separado, ungido pela igreja, escolhido pela igreja, e ele exerce essa função de intercessor. Então, o sacerdócio, de acordo com a Igreja Católica, não vou entrar muito em detalhes aqui, a gente vai falar da Reforma Protestante mais na frente, que foi algo que Lutero lutou contra, que é justamente isso: o sacerdócio na Igreja Católica separa ali algumas pessoas exclusivas para intercederem pelo povo, né, para realizar algumas atividades, é o clero, né? Então o clero está ali numa posição superior em relação ao povo. A palavra sacerdote não se aplica a nenhum indivíduo, senão ao próprio Cristo, que constituiu sumo sacerdote do povo redimido. Então a gente observa o seguinte, que no Novo Testamento, Jesus é a única figura que se encontra numa posição superior. Jesus é a única figura, o único ser, né, vamos colocar assim, o único do universo inteiro que pode se colocar em uma posição superior, e nessa posição ele exerce a função de sumo sacerdote, de intercessor entre o homem e Deus. Isso não pode ser aplicado a nenhuma pessoa. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Nós não precisamos de mediadores para nos chegar até Cristo, porque ele já se fez humano, ele já se colocou como um ser humano que atende às nossas necessidades. Por esse motivo, nós devemos nos chegar diretamente a Cristo, e ele intercede por nós diante do Pai Celestial. Então, que fique bem claro a questão do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele sim está em uma posição superior e não um ser humano. O sacerdócio coletivo dos cristãos. Vamos agora falar do sacerdócio da igreja. Preste bem atenção na palavra coletivo, que isso é muito importante, porque ninguém pode ser um cristão sozinho, ninguém exerce a vida cristã sozinha. Essa ideia de que você pode ser crente em casa sozinho, sem interagir, essa ideia não é bíblica. Então a gente vai entender que o sacerdócio sempre foi algo coletivo, sempre relacionado à servidão, a serviço, solidariedade. Por isso que esse título vem dizendo sacerdócio coletivo. Todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. Olha só o que Pedro fala aqui, ó: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, que fica bem claro aqui nesse texto que o sacerdócio real não é individual, mas é coletivo. Vós sois, ou seja, vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real. Esse sacerdócio que Pedro está falando aqui é que agora nós não precisamos de um mediador, nós já temos o nosso sumo sacerdote que é Cristo Jesus e nós podemos nos achegar a ele diretamente, né? E também nós podemos interceder pelo nosso próximo também. Se o próximo está precisando de ajuda, está precisando de oração, se o faminto está precisando, né, de comida, de alimento, se o pobre está precisando de ajuda financeira, nós temos que nos dar atenção e podemos sim interceder por eles. Nós podemos realizar o nosso trabalho aqui como sacerdote, uns com os outros. Então a questão toda aqui é que o sacerdócio cristão é justamente exercer o nosso ministério em comunidade, não individual. Por meio de Jesus Cristo podemos oferecer sacrifícios espirituais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Sacrifícios, aqui está falando de servir a Deus, de dedicar-se à obra de Deus. Assim como os levitas, os sacerdotes faziam na antiga aliança, eles tinham uma vida dedicada, exclusiva para Deus. Nós, como cristãos, também temos que fazer isso, dedicar a nossa vida exclusivamente a servir a Deus. O resgate dessa maravilhosa doutrina remonta à Reforma Protestante e ao movimento pentecostal. A gente sabe que na Reforma Protestante, Lutero, ele buscou, claro, a questão da salvação pela fé, justificação pela fé e tudo mais. Mas isso não foi a única coisa que Lutero enfatizou. Lutero enfatizou muito a questão do sacerdócio do cristão. Essa questão de que tinha o clero ali, que era superior, que entendia da palavra de Deus, que conseguia ter acesso a Deus. E os leigos, o povão, que não tinha acesso à Bíblia, que não podia ler a Bíblia, que não podia interpretar a Bíblia, que não tinha acesso a Deus, que precisava do clero, precisava do sacerdote da igreja. Essa foi a ideia que Lutero tanto combateu. Essa ideia de que nós precisamos de uma figura humana superior, ungida para chegar a Deus. Essa ideia Lutero combateu, porque ele vai dizer agora que todo cristão tem acesso a Deus, todo cristão tem acesso a Deus por meio de Cristo. A gente vai falar isso no próximo tópico, que ele é a pedra, estamos fundamentados nele. Então, todo crente que está em Cristo, ele é um sacerdote, mas esse princípio jamais deve ser entendido de maneira individualista. Nós não devemos pensar, né, simplesmente de modo individual, mas de modo coletivo, como eu já falei, fortalecendo aqui essa ideia de que o sacerdócio cristão deve ser exercido de forma coletiva. A gente pode ver o seguinte, mas na igreja não tem os diáconos, presbíteros, pastores, pessoas separadas. Isso é questão de quando separa alguém para realizar uma obra específica, ali é porque já foi identificado que aquela pessoa tem aquele dom para aquilo, foi chamado para aquilo, e é questão de organização, ordem na casa de Deus. Não significa que aquela pessoa é superior. O que Jesus ensina em relação a isso é que aquele que quer ser o maior é o que mais tem que servir. Então, quanto mais a pessoa consegue algo na igreja, um cargo, é consagrado a alguma coisa, mais ele deve servir. Não é para ficar de braços cruzados, mas é servir mais, é aquele que mais serve. Então, a questão toda é que aquele que está lá sendo consagrado, a ideia é de serviço e que ele vai trabalhar mais, ele vai exercer mais esse ministério de sacerdote. Mas não significa que ele tem uma posição superior. Todos os crentes têm uma função. Os líderes devem incentivar todos os crentes a descobrir o seu dom, a descobrir a sua função no reino e a exercer esse ministério, porque todos nós temos um dom. Né? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas você sabe visitar, você sabe orar, você sabe interceder, né? Você sabe fazer alguma coisa. Então exerça isso no reino de Deus. Até mesmo as nossas atividades cotidianas são para a glória de Deus, a nossa formação, nosso trabalho, nós podemos exercer o nosso sacerdócio em qualquer situação da nossa vida. Então foi isso que Lutero
uma das coisas que Lutero lutou ali na época da Reforma Protestante, para que todos os crentes possam exercer o seu sacerdócio. Infelizmente, hoje, em muitas igrejas, né, tem aí uma figura humana lá, numa posição super, hiper, mega superior, mandando em todo mundo e ninguém pode falar nada. E ninguém pode fazer nada se não for por intermédio daquela pessoa. Então eu vejo isso no meio evangélico em geral, né, como voltando àquilo que Lutero tanto combateu. Então é claro que nós devemos respeito, nós temos que respeitar as autoridades espirituais, pastores, presbíteros, pregadores, mas nós não temos que ver eles como sendo o único meio de acesso a Deus. Nós temos acesso ao trono do Santo dos Santos, mediante Jesus Cristo, e não uma figura humana. E nós podemos exercer o nosso ministério, o nosso sacerdócio, né, no nosso dia a dia, né, no cotidiano. Que isso fique bem claro, que eu vejo nessa lição como essa aplicação prática, uma das mais fortes aqui dessa lição. Exercer o nosso ministério como sacerdotes. Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu, 1.3 aí. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 1, 2 vai deixar bem claro que nós temos o nosso sumo sacerdote perfeito, que é Cristo, e que está assentado à destra do Pai ali nos céus. Então Jesus não está mais numa cruz, ele não está morto, ele ressuscitou, foi glorificado e está intercedendo por nós ali nos céus, exercendo ali o ministério de sumo sacerdote. Jesus ele continua sendo sumo sacerdote porque ele continua intercedendo por nós. Isso aconteceu porque a sua obra foi perfeita e completa. A obra de Cristo, quando eu falo, é o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Tudo isso completa a sua obra. Por isso ele é o nosso mediador, advogado e intercessor. Pelo fato de Cristo ter realizado essa obra perfeita, ele se torna o nosso mediador, advogado, intercessor. Tudo que é usado, essas figuras de linguagem que são usadas na Bíblia, é para mostrar que nós temos alguém que intercede por nós. Somos falhos, somos pecadores, erramos, mas nós temos um mediador que deu a vida para pagar o preço dos nossos pecados. Ele proveu para nós um conserto melhor, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8, 6. Hoje, eu vejo muitas igrejas querendo retornar à época do Antigo Testamento, tanto a questão de colocar ali uma figura humana como sendo o intercessor, como se fosse o sacerdote, fazendo a Arca da Aliança, fazendo não sei o quê, construindo mesa dos pães da proposição. Eu não tenho nada contra construir uma Arca da Aliança para mostrar como que funciona, como que era a Arca da Aliança, o tamanho, para ensinar sobre esse tema. Então você pegar os elementos da Antiga Aliança, colocar na igreja, apresentar de forma didática para mostrar como que era, tudo bem. O que eu vejo de errado é que começa a dar valor espiritual para aquelas coisas. Então já tem igreja que constrói a Arca da Aliança e ninguém pode tocar porque é sagrada, porque é santa. Uai, a Antiga Aliança não já passou? Não veio um ministério mais excelente, que é Cristo? Aquilo tudo não apontava para Cristo, quando Cristo veio, tudo aquilo já passou, já cumpriu? Por que a gente tem que retornar aquilo? Temos que tomar um pouco de cuidado com esses símbolos. São símbolos que já venceram a sua validade. Podemos usar como recursos didáticos, mas não atribuir valor espiritual como era na Antiga Aliança, porque nós já temos tudo isso cumprido em Cristo Jesus. Encerramos aqui o tópico 1, vamos entrar no tópico 2, o sacerdócio universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Ao longo da Escritura, encontramos várias porções a respeito da pedra que é Cristo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Isaías 28, 16. Aqui está uma profecia apontando para Cristo, já falando dessa pedra de esquina. O apóstolo Paulo afirma, mediante o Espírito, que Cristo é a pedra.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Efésios 2:20. Então era essa pedrinha que estava ali no meio, num arco, por exemplo, onde ela sustentava toda a estrutura. Então essa pedra de esquina, essa pedra que sustenta a estrutura é Cristo. Ele é apresentado como essa pedra. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes está fundamentado na pedra que é Cristo, nosso sumo sacerdote. Então nós não somos chamados de sacerdotes, a igreja, o crente, nós não exercemos o nosso sacerdócio universal por nós mesmos, mas é porque nós estamos fundamentados em Cristo, que é a pedra fundamental. Jesus é o sumo sacerdote e por causa dele nós somos chamados de sacerdotes também, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Esse versículo a gente já tinha lido anteriormente, lendo de novo, mas enfatizando aqui, como pedras vivas, sois edificados. Então, se a gente observar que entra também esse contexto de coletivo, né? Construídos sobre a pedra que é Cristo, pedra fundamental. A igreja é o corpo de Cristo. Como um todo, um conjunto, não individualmente. Então aqui nós temos que exercer o nosso ministério, somos sacerdotes, como um todo, um conjunto construído sobre a pedra fundamental. Então isso forma, né, o corpo de Cristo, forma a igreja que exerce o seu ministério de forma coletiva. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes ministrando em sua presença. A lição que fica também é que o sacerdote na antiga aliança, ele não ficava parado, ele não ficava de braços cruzados, mas ele estava sempre servindo, sempre fazendo alguma coisa. Nós, como sacerdotes, hoje, nós também temos que exercer o nosso ministério servindo a Deus. Isso não somente aquele que é separado ali no ministério, ungido para alguma coisa. Não, todos os crentes exercem o seu ministério diante de Deus, diante da presença de Deus. Então nós temos que buscar saber qual é a nossa função do reino. Você que é professor de EBD, vai passar esse conteúdo para os seus alunos, fale com eles, faça alguma dinâmica, alguma brincadeira ou então alguma atividade para saber quais são os seus dons, o que eles são bons, o que eles podem fazer para contribuir para o reino de Deus. Tenta fazer algo prático durante a semana, marca um evangelismo, uma visita, não sei, mas faça algo e mostra que todo crente pode exercer o seu ministério na prática, não ficar esperando pelo pastor mandar, para alguém mandar fazer alguma coisa, mas todos nós, no nosso dia a dia, podemos exercer o nosso ministério. Você é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis. Essa é a lição que fica. Nós somos chamados para fazer alguma coisa, para trabalhar no reino de Deus. Ser sacerdote é isso, é estar na presença de Deus servindo ao próximo. Essa escolha foi feita no Calvário mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Foi Jesus que ali pagou o preço e por meio dele nós somos salvos e exercemos o nosso sacerdócio. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia. Não é porque você pertence a um povo específico, é negro, é branco, é amarelo, é isso, é aquilo, é de um país específico. Não, não. Não é isso. Também não é em qualquer outra situação, distinção humana, se é rico, se é pobre, se tem carro, se não tem carro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Também não é isso. Não está fundamentado nisso também. Mas na graça por meio da fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Então, o nosso sacerdócio é mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça, não é porque você pertence a um grupo específico e ali você vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção de Deus e Deus te escolheu. Não, todos nós estamos no mesmo nível, servindo a Deus no mesmo nível. Então basta nós termos fé. A salvação é pela fé, tudo é pela fé. Terceiro tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo. O santuário terrestre.
Agora nós vamos voltar o nosso foco para o tabernáculo em si. Uma revisão do que a gente já falou, né? No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Já estudamos com detalhes em aulas anteriores sobre cada um deles aqui. Então, aqui é só uma revisão rápida para fazer uma aplicação prática. O pátio era descoberto, era aberto ali para todos, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos, tinha ali um local onde realizava as atividades dentro do lugar santo e lugar santíssimo. A mobília que acompanha o lugar santo era constituída do castiçal de ouro, da mesa dos pães da proposição e do altar de incenso. Então a gente tem esses 3 elementos que ficavam dentro do lugar santo. Cada um tem um significado, a gente já falou em aulas anteriores sobre cada um deles. O castiçal de ouro iluminava o ambiente, representa ali tanto a Cristo, como sendo a luz do mundo, mas também como os cristãos, que iluminam, que são a luz do mundo também. Então, enfim, alguns detalhes aqui que a gente não vai entrar aqui nessa aula. A mesa dos pães da proposição representa a provisão de Deus em todos os tempos, e o altar de incenso as orações. Então a gente já estudou isso em aulas anteriores, vamos só aqui revisar mesmo. Mas o que fica aqui é que toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Então fica bem claro que tudo isso aponta para Cristo, cumpriu-se em Cristo, e hoje ele exerce o seu ministério de sumo sacerdote, intercedendo por nós, e para sempre, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus vive eternamente para interceder pelo seu povo, que foi salvo por ele. O santuário celestial. Vamos agora para o tópico 3.2, falando aqui do santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Hebreus 9:11 fala assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Jesus, como sumo sacerdote, ele não está num tabernáculo construído por mãos humanas, mas ele está num tabernáculo superior, perfeito, muito mais perfeito, que não pertence a esta criação, algo muito superior. Então a glória desse novo tabernáculo é muito superior ao antigo tabernáculo. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Olha só esse texto de Apocalipse 21:3, que interessante. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O que a gente observa aqui nessa passagem é que a nova Jerusalém que desce do céu, essa nova Jerusalém é o Santo dos Santos, é onde ali está a presença de Deus e onde nós estaremos para sempre. Fala que eis aqui o tabernáculo de Deus. O que era o tabernáculo? Era onde Deus se fazia presente no meio do povo. E agora nós iremos habitar para sempre ali onde Deus estará, na Nova Jerusalém. Então a gente vê que esse tabernáculo terrestre passou, mas ele apontava para um tabernáculo superior, algo muito maior, que é a Nova Jerusalém, onde nós habitaremos para sempre com Deus. Ali o texto deixa bem claro que Deus estará lá habitando com os homens, e serão povo, e estará com eles para sempre. Então isso aqui é algo maravilhoso, é algo que nós almejamos, um dia nós chegaremos lá. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós temos que exercer o nosso ministério aqui nessa vida. Cristo, Jesus, garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então, ali, quando o véu se rasga, tem acesso ao Santo dos Santos, acesso à presença de Deus, nós já somos salvos, já temos acesso à presença de Deus. Jesus falou, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então, nós já estamos na presença de Deus. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido, não por mérito próprio, mas por méritos de Cristo. O sacrifício perfeito de Cristo. É aqui que nós vamos falar. O tópico 3.3, que Jesus ele fez o sacrifício perfeito, garantindo o nosso acesso ao Santo dos Santos.
A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. Jesus, quando ele fez o seu sacrifício, esse sacrifício foi perfeito, não entrou nesse santuário feito por mãos, mas que esse santuário feito por mãos era a figura de um verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. E ali, diante de Deus, é como se ele na verdade, está nos representando diante de Deus, porque ele se identificou com seres humanos quando ele se fez carne. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir a eterna salvação. Não tinha necessidade de Jesus repetir o sacrifício, como acontecia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o sacrifício era repetido, né, dia após dia, ano após ano. Mas com o sacrifício de Cristo, não. Foi um sacrifício perfeito. Ele fez isso de uma vez por todas. Então ele garantiu para sempre a nossa salvação com um único sacrifício perfeito. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito, cumpriu por completo toda a antiga aliança, toda a lei, todo o Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo foi o único perfeito, superior a todo o sistema do Antigo Testamento, da antiga aliança. A Bíblia declara que o nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Então aqui fica essa mensagem maravilhosa e uma palavra consoladora para nós. Nós que somos pecadores, somos falhos, mas por meio desse sacrifício, crendo nele, nós somos perdoados, somos libertos do pecado e um dia vamos morar com Deus para sempre na Nova Jerusalém. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva, algo completo, perfeito, algo que não vai passar. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa independente de etnia ou classe mediante Cristo, Jesus pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. É o que está escrito em Hebreus 10, 20, que nós temos acesso à presença de Deus, temos que entrar com ousadia na presença de Deus, porque nós não dependemos mais de um sacerdote humano. Nós já somos sacerdotes e nós temos um sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque ele rasgou o véu, então nós podemos entrar na presença de Deus, exercer o nosso ministério coletivo, servindo a Deus e ao próximo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos viver uma vida cristã prática e não somente na teoria, mas exercer o nosso ministério no nosso dia a dia. Então fica a lição para nós que somos professores e alunos, e você que vai ministrar essa aula na igreja, leve essa mensagem para os seus alunos para que eles possam ser cristãos que também exercem o ministério prático no reino de Deus. Amém? Então encerro aqui a aula. Nós temos aqui as perguntas para que você que use o slide na sua igreja, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida e até a próxima aula.